Hoje no Eixo do Mal, ainda a guerra no Médio Oriente e as consequências não só por cá, mas também, e ainda a dificuldade que o Parlamento está a ter em preencher vagas em órgãos como o Tribunal Constitucional. Análise e comentários de Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. Começamos pela guerra e pelo bloqueio do Estreito de Hormuz pelo Irão, que está a começar a estrangular a economia mundial. Trump diz que a guerra não vai durar muito mais, que não vai haver soldados no terreno, mas sabemos que há marines a caminho. Ameaçou o Irão com a destruição completa do campo de gás de South Pars se o Irão não parar com os ataques aos vizinhos. South Pars, aliás, que Israel já tinha atacado. E, entretanto, a Europa apela ao diálogo. Daniel, eu tenho aqui uma dúvida sobre qual a melhor piada do dia. Se Trump estar ao pé da primeira-ministra japonesa e falar-lhe de Pearl Harbor, se esta notícia muito recente que ele pretende reduzir as sanções ao petróleo do Irão para beneficiar todos e também o Irão. Sim, é porque ele quer baixar, como a guerra tem o efeito, está a ter o efeito que está a ter nos preços do petróleo. Acho que parece que, segundo o New York Times, há uma ideia que é reduzir, enquanto se bombardeia o Irão, reduzir as sanções ao petróleo do Irão para eu já não sei o que é que... Eu continuo a resistir à ideia da irracionalidade completa. Continuo também convencido que foi Netanyahu que convenceu, ao fim de 30 anos, tentar convencer vários, convenceu Trump a meter-se nisto. Aliás, o apelo que Trump fez à Europa para se envolver nesta guerra, a Europa que nem sequer avisou que ia começá-la, demonstra que esta guerra não foi preparada, pelo menos no evidente, quer dizer, não há uma novidade. O encerramento do Estreito de Hormuz aconteceu, por exemplo, quando foi a guerra ao Iraque. Ou seja, era relativamente previsível que acontecesse e não havia um plano para isso, aparentemente. A questão não é quem está a ganhar a guerra. Claro que há uma superioridade absoluta dos Estados Unidos e de Israel. A questão é quais são os objetivos, porque ganhar uma guerra tem a ver com cumprir objetivos. Tanto de um lado como do outro. Tanto de um lado como do outro. No caso, e tanto de um lado como do outro, porque Israel e os Estados Unidos não têm os mesmos objetivos. Israel vai conseguir os seus objetivos, que é basicamente garantir mais um Estado falhado à sua volta, porque é mais fácil reinar, neste caso, no meio do caos. O grande objetivo de Netanyahu não é a segurança de Israel, nem sei muito bem se Netanyahu conseguiria governar em paz. Eu estou também cada vez mais convencido dar passos para a ideia do grande Israel. Gaza já está. Cisjordânia não está, mas vai estando. Desde que Netanyahu chegou ao poder até agora, a quantidade de colonatos multiplicou por muito. Ali uma parte da Síria também já está ocupada e vai ficar definitivamente ocupada, e vamos ver se não vai ocupar o sul do Líbano. Já começou a terraplanagem, o que é normal. Se nada aconteceu em Gaza, porque é que não havia de repetir a mesma estratégia no Líbano? Quanto a Donald Trump, eu acho que depois de não ganhar o Nobel, quer conseguir a glória da forma oposta. Ou seja, já que eu não consigo com a paz, consigo com a guerra. Depois da Venezuela lhe ter corrido aparentemente bem, temos agora o Irão, muito provavelmente teremos Cuba. Depois do cerco de fome a Cuba, que é um crime. Estamos a assistir, o mundo está a assistir impassível a um crime. É um jogo que acontece dia 24, dia 23, com a chegada do petroleiro russo às águas cubanas. Portanto, tentando matar a população de Cuba à fome, ou deixá-la exangue, para depois provavelmente ocupar. Desta guerra, a Europa também é uma vítima. Só que é uma vítima, como de costume, passiva. Porque percebe-se que Israel, também os Estados Unidos, vamos ver se o South Park, segundo o Haaretz, foi coordenado com os Estados Unidos, percebe-se que não há qualquer cuidado em não danificar infraestruturas energéticas.
Pelo contrário, eu não sei se Israel, aliás, não o faz alegremente, sem qualquer... Porque os objetivos de Netanyahu são ali, são aqueles especificamente. Netanyahu já percebeu que tem os Estados Unidos, faz o que quiser, não precisa de mais aliado nenhum, não precisa da comunidade internacional para nada, pode fazer o que quiser. Pelo menos enquanto aquele imbecil estiver na Casa Branca. O meu problema é que nós, neste momento, estamos entregues a 2 Estados liderados por 2 narcisistas, que são, na minha opinião, estes Estados, neste momento, o maior perigo para a paz e para a estabilidade do mundo. Mais do que a Rússia, mais do que o Irão, mais do que qualquer outro Estado. Neste momento, aliás, basta olhar os últimos 3 anos, quem é que foram com a Rússia primeiro e depois a que é que temos assistido. E nós teimamos extraordinariamente os europeus a tratá-los como aliados, quando neste momento são, como se verá pela crise que aí veio, deixo isso para a segunda ronda, são neste momento o nosso maior problema. Muito com bem. A Rússia, mas isso também esta guerra também nos dificulta a vida com a Rússia. Luís Pedro. Bom, olhando para o que se passou esta semana, isto é difícil conseguir escalpelizar o que se passou, porque o fluxo de acontecimentos e de banalidades alucinantes são de tal forma, atropelam-se de tal forma que não temos bem noção do fluxo dos acontecimentos, mas há vários, há quatro elementos que me parece interessante salientar. Uma é a recusa dos países da NATO e não só em auxiliar os Estados Unidos ou Trump a enviar navios para o Estreito de Hormuz. Mais do que a recusa, eu fico à espera da vingança de Trump, dado o seu espírito vingativo e a sua incapacidade para esquecer. Ele não largou o tema, sendo que ele diz que nunca precisou, foi só apenas um teste, porque... O que é que eles diziam? Ver o que é que eles diziam, o que é que reagia e tal. Mas ele, neste momento, a sensação que se tem é que ele está à procura de uma narrativa para saber como é que anuncia uma vitória plausível para poder terminar a guerra. Porque, neste momento, ele próprio está cansado já da história do Irão. Por ele, já acabava... Já concentrou muito mais atenção do que ele consegue. Shiny object. Ele hoje agarrou-se a um bombardeiro, um modelo de um bombardeiro e agarrou e dizia que aquilo, em tamanho real, era muito maior. Bom, então a vingança de Trump em relação à NATO e aos países que recusaram a ajuda que ele não necessitava para reabrir o Estreito de Hormuz. Depois, o extraordinário facto de um presidente norte-americano não aceitar a possibilidade da Rússia estar a fornecer informação de inteligência e dados concretos para que o Irão ataque e mate americanos e ataque bases americanas. Há uma negação evidente perante essa possibilidade. O enviado de Trump à Rússia diz apenas que não sabe nada sobre o assunto. Isso é uma coisa que o Putin disse-lhe que não. Portanto, ele acredita no Putin. Foi o que ele disse. Perguntou ao Putin se estavam a dar informações ao Irão e o Putin disse-lhe que não. É a velha história de que se Putin diz, as nossas agências de inteligência estão enganadas. O terceiro foi o facto do responsável pelo contra-terrorismo, da agência de contra-terrorismo, se ter demitido por... Já está a ser investigado pelo FBI. Por ter dito que a administração tinha ido atrás de Israel. Aquele homem também não é nenhum santo, é um branco nacionalista... Que disse uma coisa extraordinária, viste na entrevista ao Rogue? Mas não deixa de ser uma posição de coragem, que ele sabe que vai ter consequências na sua própria vida, tomar aquela posição, porque normalmente quem toma aquelas posições contra Trump sabe que tem a vida
estragada dali para a frente, deu a entender que é dizer que a Trump foi enganado e foi atrás de Netanyahu nesta guerra e não havia motivo nenhum para que esta guerra sucedesse. Finalmente, o fascinante que é o Irão estar a tentar provocar o ego de Trump para ver se ele faz uma invasão de boots on the ground. Se ele dizer que ele não tem coragem para vir, vem, não tens coragem, não és homem para isso. Sabe, tentar provocá-lo. Porque uma invasão terrestre do Irão é um desastre absoluto. Desde Alexandre o Grande, que conseguiu por algum tempo. O Irão é uma cordilheira de montanhas, é um planalto, são desertos tórridos, é um inferno. É um inferno do ponto de vista estratégico, militar, imaginar qualquer invasão terrestre, ainda mais com a estrutura militar iraniana como está concebida num propósito defensivo. Para terminar. Tendo isto em conta, que foi o que se passou esta semana, e parece que são os factos evidentes que mostram que os Estados Unidos, e também o contexto económico que vamos falar a seguir, necessitam de terminar esta guerra. Precisam de terminar esta guerra. Estamos à beira de uma crise económica global como não se imagina. Há uma necessidade de pôr fim a esta guerra. Aparentemente porque alguém não quer e está nas suas 7 quintas, e isso é Netanyahu. E a beleza que é para Israel estar a bombardear como a Suíça. O Irão e a destruir o Irão, que é uma visão que lhes interessa de uma forma clara. Israel e os Estados Unidos, a certa altura, vão ter objetivos, já têm, divergentes. Era inevitável. E Netanyahu, hoje, na conferência de imprensa, foi obrigado a fazer uma longa conferência de imprensa em que o discurso já oscilou, o discurso claramente diferente daquele discurso teocrático que ele agora também usa, em que já quase que admite, primeiro, que a guerra não pode durar muito, e, em segundo, que o regime pode manter-se, não intacto, não está intacto, mas que pode manter-se. A guerra ainda não vai acabar. As expectativas são de que a crise que isto vai gerar nas economias é tão grave que está toda a gente à espera que isto... Mas, na verdade, isso depende do modo como Trump vai acordar, sempre, não é? Porque ele, num dia, diz que vai bombardear os campos de petróleo, os reservatórios de petróleo for fun, para se divertir, e depois, desta vez, quando Israel cometeu o erro, porque foi um erro, de bombardear as reservas de gás, os campos de gás natural do Irão, e isso degenerou imediatamente uma retaliação nos campos dos países do Golfo Pérsico, em que ninguém está interessado. Trump disse que não sabia de nada e que não gostou, e que já lhe disse para ele não voltar a fazer aquilo. Há uma dose grave de irracionalidade nisto tudo, mas há uma coisa que eu sei e que acho que já toda a gente percebeu: Trump vai se aborrecer desta guerra. Trump nunca fica muito tempo num objetivo. Em breve vai distrair-se com Cuba. Vai dedicar-se a mudar o regime noutro sítio qualquer que não lhe cause tantos problemas como está a causar o Irão. O problema maior está em que, como se costuma dizer, são precisos 2 para dançar o tango. O Irão também vai ditar as suas regras para acabar com a guerra. E não vão ser fáceis. Ou seja, o Irão vai dizer: queremos garantias de que não voltamos a ser atacados, queremos... obviamente que vão retomar o programa nuclear. Só se fossem malucos é que não retomavam. Os 600 quilos passaram a 400 quilos, ninguém sabe onde é que estão. Ainda há aqueles 400 quilos e não vai haver uma operação de comandos para ir à procura no vasto território iraniano, aquilo está underground, onde é que está o urânio enriquecido. Eu já vi os planos disso, é uma loucura. O Irão vai se estabilizar, mais cedo ou mais tarde, porque a situação iraniana é de facto muito vulnerável. Tudo pode acontecer.
Nenhuma destas notícias é boa, vou depois aos problemas que isto já originou nos Estados do Golfo Pérsico, são Estados produtores de petróleo e de gás natural. Portanto, o Estreito de Hormuz vai continuar tal qual está e tão depressa não vai ser reaberto. Vêm agora os fuzileiros, os marinhos do Japão, estão a ser deslocados. Não se sabe muito bem para quê. Não, porque não chega a ocupar a costa do Irão ou a ilha de Karg. É um exercício tão difícil do ponto de vista logístico. É pior que o Afeganistão, e o Afeganistão já foi um quebra-cabeças tremendo quando houve a invasão. Portanto, quer para a União Soviética, fazer isso iria prolongar a guerra extraordinariamente. Hoje aconteceram novamente, soubemos que o Pentágono quer 200 mil milhões, precisa de 200 mil, esta guerra é caríssima e vai ter dificuldades, o financiamento desta guerra, objetivamente, vai ter dificuldades dentro da política americana. A segunda coisa é que os mercados estão a entrar, como se diz, em parafuso. E o facto de não haver nenhuma perspectiva, aliás, o mero discurso de Netanyahu de dizer que, enfim, a guerra não duraria muito, fez baixar imediatamente o preço do petróleo e os mercados tentam qualquer réstia de esperança. Ora, os mercados é uma coisa que afeta diretamente a fortuna pessoal de Donald Trump. As duas coisas interessantes. Ele tem maneira de ganhar dinheiro noutras coisas. Não, mas é importante os amigos dele, estás a perceber? O mundo em que ele vive não contempla, enquanto é a Europa, ou a Ásia, ou o Japão, ou quem quer que seja a sofrer, ele não quer sofrer. Mas o bolso, o pacote económico da família Trump e essas coisas abalam os tremessões. Além disso, toda aquela gente da tech estava a fazer e que estão a manter a economia americana à tona, é preciso dizer, a inteligência artificial mantém a economia americana à tona neste momento, mas estão previstos gigantescos investimentos, mas investimentos que a Europa e o resto do mundo nem sequer, nós não temos ideia do dinheiro que vai ser mobilizado. Estes investimentos, uma grande parte deles é em quê? É energia. E, portanto, uma grande desestabilização do mercado mundial de energia vai imediatamente fazer com que estes investimentos não sejam os mesmos. Vamos falar disso. Não, mas é que esta consequência é puramente económica dentro dos Estados Unidos. E, portanto, há ali todo aquele mundo que gira à volta de Trump, o mundo dos multimilionários, o mundo da tech, toda esta gente a olhar para uma crise que diz: esta guerra não pode durar meses. Porque se esta guerra durar meses, nós somos muito prejudicados. Portanto, este egoísmo não tem outro nome, não há nenhuma estratégia mundial, não há nenhum desejo de minorar o sofrimento das economias mundiais que estão a padecer por causa disto, mas os interesses americanos sobrepõem-se. E, portanto, isto também prejudica a América, independentemente depois do povo americano não gostar da guerra e dos democratas. Bom, quando se vai para uma guerra, isto são lições de várias guerras ao longo da história. Quando se vai para uma guerra e não se sabe exatamente o que se vai fazer, quando os objetivos não são completamente definidos, como é o caso, obviamente, desta, que nem se percebe que os próprios, pelo menos um dos aliados ou uma das partes está, enfim, quase a reboco da outra, o que normalmente acontece é estas guerras escalarem. Porque depois se criam dinâmicas dentro destas coligações, e não é preciso haver coligações quando não se sabe, e quando se tem um exército de tal maneira poderoso, com uma força avassaladora, o que tendencialmente estas pessoas que vão para a guerra sem esses objetivos é escalar a guerra. Portanto, eu, ao contrário, não só destes meus camaradas, mas de muita gente, algumas pessoas também que eu também li que acham isso, eu acho que o próximo passo vai mesmo ser o boots on the ground. E não é o boots on the ground, tipo a invasão do Iraque. É uma possibilidade. Eu não ponho isso fora. Eu assisto. Vou-te dizer, seria uma imensa catástrofe. Pior que claro, assisto. Eu olho para o que tem acontecido, vejo as movimentações de tropas dos japoneses, agora são mais 2 mil marinhos. São poucas ainda, são 2 mil e tal, e eu estou, como eu acredito que normalmente esta gente só tem isto de escalar, e a escalar ajuda pelo menos duas partes nesta guerra, porque o escalar ajuda Israel. E ajuda, curiosamente,
Há alguém que os Estados Unidos nem percebem que estão a ajudar, o regime iraniano. Era a melhor coisa que podia acontecer ao regime iraniano. 3 ou 4 ou 5 mil tipos, eu acho, há uma probabilidade, não é propriamente uma invasão de uma grande parte do Irão, mas é o que eu tinha falado a semana passada, de ilha de carga. O regime iraniano é a guerra, justamente. Quer dizer, o pós-guerra vai ser isto, desastroso. e ainda para mais, quando continua a haver o fascínio, o Luís Pedro falava há um bocado do bombardeiro, ele continua-se a mostrar absolutamente fascinado e deslumbrado com a máquina que tem na mão. Lembras dos carros da Matchbox? Exatamente. Depois, há outro sintoma disto, quer dizer, que é muito curioso, desta dissensão que ajuda a que se escale este episódio dele ter dito, então, senhores israelitas, isto não estava combinado, mas se vocês retaliarem para os italianos, a gente destrói isso. Passado umas horas, primeira página, notícia de abertura do Guardian, os israelitas a dizerem, não, isso foi combinado com os americanos. Vocês estão a mentir. Primeiro saiu o Aretz e depois o Guardian fez. Bom, o objetivo, quem está a ganhar entre enormes aspas esta guerra, é evidentemente o regime iraniano. Porque o regime iraniano que estava numa fortíssima pressão... Os que estão vivos, não é? Os que estão vivos, os que os israelitas não conseguem matar. Mas ele, como são 90 milhões, não há de ser... Ficam mais frágeis, mas não os vão de conseguir matar todos, nem os próprios dos líderes. O regime que estava frágil, que matou, é um regime assassino, um regime torcionário, que tinha morto 40 ou 50 mil pessoas a sangue frio. Num fim de semana. Ora bem, o que é que conseguiu? Conseguiu consolidar-se e conseguiu-se até legitimar. Porque quando tu tens pessoas que estão contra o governo, mas vêm as bombas a cair em cima da cabeça, têm uma tendência para gostar menos dos tipos que lhes estão a atirar as bombas. É uma mania que as pessoas têm. E, portanto, o regime iraniano está a ficar mais forte, está-se a consolidar. Mais forte no sentido de poder controlar o país. O que ficou também bem provado é que o regime iraniano estava bem preparado para esta guerra. Sabia exatamente o que tinha de fazer. Obviamente que não consegue evitar os assassinatos em série, porque o Israel já tinha aquilo mais do que controlado, com a destruição da sua capacidade militar, que também era previsível, com a força da máquina de guerra americana. Agora, estavam preparados e sabiam exatamente onde doía, não foram ao Estreito de Hormuz, o Estreito de Hormuz que já tinha sido fechado, eles sabiam que tinham que fazer aquilo, que tinham a noção que basta em 100 navios que passem, se houver um que leva com um drone em cima, chega. Sim. Chega, porque os outros já não vão ultrapassar, já não vão passar. Como chega a cair uma coisa qualquer no Dubai, claro, para como o regime iraniano. Pois há duas coisas. Há duas notas. A navegação está existente. Há duas notas verdadeiramente extraordinárias. Há duas notas verdadeiramente extraordinárias. A primeira é a que eu continuo a ouvir, mesmo em termos internacionais, é que do terrível atentado que tem sido ao direito internacional o bloqueio de Hormuz. Quer dizer, há um país, um regime pressionário, uma coisa horrível, que foi atacado, e as pessoas, mas isto não se pode fazer, isto é contra o direito internacional. Legitimaram completamente um atentado ao direito internacional. Segundo, e para acabar, é Oman. Muito curioso o que hoje o ministro dos negócios estrangeiros do Oman disse. É a primeira voz dissidente. Ele disse que os Estados Unidos... Eram os mediadores. Eram os mediadores e ele disse primeiro, não, isto estava arrumado. Aliás, o tipo que se demitiu da Casa Branca também o disse. Só uma nota, o tipo da Casa Branca deu uma entrevista ontem ao Tucker Carlson, onde deu a entender que foi as pessoas próximas do Trump mataram o Charlie Kirk, porque o Charlie Kirk era contra a guerra e estava de mãos na cabeça contra a guerra. Essa é a teoria agora. A teoria, o contra-terrorista também tem a teoria da conspiração. Bom, a catástrofe, como diz o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Oman, está ali à vista. Os Estados Unidos perderam completamente o controle da guerra e as coisas, na minha opinião, vão piorar muito. E já começamos a sentir os efeitos desta guerra, não só cá, mas especialmente com a subida do preço dos combustíveis, do gás. Há medidas já anunciadas pelo Governo, também da União Europeia. Hoje o BCE decidiu não subir a taxa diretora, mas o que é certo é que a Euribor está a subir e provavelmente as prestações da habitação vão subir também. Mas vamos falar dos efeitos à escala mundial, Clara. Se a guerra durar mais um mês é suficiente, é uma catástrofe financeira e económica sem precedentes.
É tão simples como isto. E no nosso país, que é vulnerável, que tem um tecido económico muito frágil, isso provavelmente vamos ter que assistir, aí é que vamos ter que ter pactos de regime, porque o que vem aí é péssimo. É péssimo. Se o Estreito continuar fechado os estragos, mesmo que a guerra acabasse amanhã, que não vai acontecer, os estragos que isto já provocou na produção de petróleo e de energia, já não falo estragos em equipamentos, até equipamentos militares americanos, como o famoso radar do Qatar, que é um radar que vai demorar anos a ser reparado, é um radar fixo, é difícil, tem que ser reparado no próprio sítio e, portanto, vai demorar anos. Ou seja, os Estados do Golfo Pérsico estão numa enorme contenção para não entrarem na guerra, porque a guerra está a ser travada a partir do seu território pelos americanos, sabem que estão em condições, já não se trata dos milionários não irem para o Dubai e não comprarem malas e produtos de luxo. Trata-se de que na sua capacidade energética estes Estados já estão com danos tremendos. O Irão também os tem, mas é tal coisa, o Irão vai ter que gerir um pós-guerra, se houver um pós-guerra. Eu espero que não passe. Vocês sabem que aquele bombardeiro também é para tirar bombas nucleares. E como ele falou em Pearl Harbor, à senhora do Japão, enfim, nós nunca sabemos. Vocês também não avisaram de Pearl Harbor, portanto, o que é que eu havia de avisar? The man is crazy, não é? Não me avisaram. Não me avisaram do ataque de... Não lhe passa pela cabeça meter uma arma nuclear tática dentro do bombardeiro. Mas Trump, sendo Trump, nada é de excluir, enfim, há um nível de irracionalidade. Quem é que sabia do começo desta guerra? Ninguém sabia, eu acho que sabia. Provavelmente... Hoje o do contra-terrorismo deu a entender que sabia, que ele sabia. Steve Witkoff, a ideia logo de ter, em vez do Departamento de Estado ter a diplomacia, ter um único negociador para a Ucrânia, que é o mesmo, para a Ucrânia e para o Irão, que é o genro. Ainda vai ser o de Cuba também. O genro, que é de uma família amiga do Netanyahu. E o Witkoff, logo isto nos diz do nível... eu acho que irracionalidade é outra coisa. O Trump, eu tenho que arranjar um adjetivo, um advérbio. Lá isso, tá bem? É difícil de definir. Ele tem um lado absolutamente indefinível, mas tem um lado muito perigoso. Quanto mais ele estiver convicto de que a América é ele mesmo, não é a América, ele mesmo sai humilhado deste exercício, mais perigoso ele se torna. Lá está. Portanto, lá está. Exato, pois. Os únicos que estão a tocar violino enquanto o resto do mundo arde, o único mesmo, é Putin. É Putin, claro. Para quem isto tem sido uma benesse tremenda. As consequências, não é só uma inflação provavelmente incontrolável, o preço da energia e a falta da energia afetam tudo no mundo. Mas não é só isso. Pelo Estreito de Hormuz não passa apenas petróleo crudo e petróleo refinado. Passa tudo. Claro. Passam produtos farmacêuticos, os plásticos, os metais. Coisas para a agricultura. Os fertilizantes que vão afetar a agricultura mundial. Portanto, todo o planeta, isto torna-se uma guerra. Isto é uma terceira guerra mundial. Se esta guerra não parar, é a terceira guerra mundial. A Europa diz, não é a nossa guerra, mas é a nossa guerra. A guerra de todos. Nós estamos metidos nesta guerra. Não a desencadeamos, não a quisemos. Não vamos abrir o Estreito de Hormuz, mas é a nossa guerra. Muito bem. Porque as consequências económicas vão afetar o mundo inteiro. Isto é... Vou ser... Isto é de uma gravidade tal. Eu acho que as pessoas ainda não se aperceberam do que é que está em jogo. Vou ser mais rápido porque, de facto, o grande resumo é este. Isto é de uma gravidade tal que eu não me lembro enfim... Há muito Não, nem há as muito crises tempo, petrolíferas. As crises petrolíferas tiveram esta dimensão. Bom, nem mas o Suez. Estamos a falar de Portugal. A crise do Suez. Eu acho que as pessoas devem ter memória. A memória é um exercício sempre simpático e nós não podemos deixar que políticos importantes tenham frases que depois não pagam por elas. O Hugo Soares e o Luís Montenegro, quando foram as eleições americanas, estavam indecisos entre Kamala Harris e Donald Trump.
E, portanto, achavam que era igual uma coisa a outra. Nós tivemos, no princípio desta guerra, vários políticos portugueses, alguns que agora se tornaram comentadores, outros não, que, enfim, se acharam que isto até tinha legitimidade e até podia ser uma coisa boa, porque, enfim, aquilo era um regime horrível. Portanto, sendo um regime horrível, vai mandar umas bombas. Eu fiquei à espera que mandassem na Coreia, nesses sítios todos. Vão mandar em Cuba, que também é um regime horrível, mas, entretanto, estou a tratar de matar primeiro as pessoas. Bom, hoje numa revista que eu esqueci, acho que salvo errar a Newsweek, dizia que as economias que tinham estado mais protegidas com isto, que pareciam mais protegidas, era Portugal, Espanha e a Grécia. O que quer dizer que qualquer pessoa, mesmo na Newsweek ou numa revista internacional, pode dizer uma coisa profundamente estúpida, não é? Porque se há coisa que nós sabemos... Aliás, é o sítio ideal para dizer É um sítio ideal para dizer coisas estúpidas. Aliás, porque a coisa estúpida parece logo uma coisa muito relevante. As grandes previsões... O que nós sabemos é que são exatamente as economias mais fracas que mais sofrem quando há uma crise. E esta crise é tão grave, pode ser tão... Não é... Isto é como um petroleiro. Quando tens que o parar, os problemas já aconteceram. Em massa. A inércia já trata. Portanto, já vais estamos... pagar os custos do que aconteceu. Portanto, nós vamos ter, e com isto concluo, não é só a inflação. O que nós estamos a perspectivar é uma estagflação grave. Ou seja, subida generalizada dos preços, inflação com zero de crescimento económico e recessão. Portanto, é isto que isto vai provocar. E todas... Não é só, repare, isto parece evidente dizer, mas eu vou ter de dizer. Quando o petróleo ou o gás sobem desta maneira, é toda a nossa vida que aumenta. Muito bem. E a última é dizer, quando é bom que as pessoas se lembrem das consequências. Porque a aposta que tem que ser feita em energias alternativas, toda a gente fala dos subsídios, basta estar um bocadinho de paz para as pessoas já se esquecerem. Opa, lá há muito petróleo. Vejam o que está a acontecer. Luís Pedro. Bom, é raro acontecer uma situação em que se vá conjugar a inflação com uma economia em crise em todas as economias do mundo. Normalmente havia uma economia, a China subia e as outras economias... Aqui não. Os Estados Unidos pensam que estão defendidos por serem produtores de petróleo, mas não estão, porque não só o petróleo sobe, mas todos os produtos que vão importar, e os Estados Unidos são importadores, importam tudo e mais alguma coisa, vêm crescidos, portanto vai ter inflação. A situação enfim, não vou aqui estar a falar novamente das economias do Golfo, mas todo o sonho das economias do Golfo, de uma economia oil-free, já foi pelo ar, e neste momento estão-se a atacar infraestruturas, o que vai fazer que mesmo a guerra acabasse, seriam anos para reconstruir as infraestruturas. E como aqui foi explicado, a Arábia Saudita e países como que estão a parar a produção do petróleo, aquilo cria problemas geológicos, problemas ao nível da retirada do petróleo, que vai demorar anos novamente a voltar à normalidade. Bom, posto isto, Portugal tem um problema. O Orçamento de Estado deste ano foi feito com base num cenário de $67. Ora, segundo as previsões económicas, o barril, estamos a 100 e qualquer coisa. 118 já. Segundo as previsões económicas, um aumento de 20% no barril, isto anual, já foi. É um ponto do PIB, mas isto anual, portanto, não tem esse efeito, não é um aumento de um mês ou uma semana. Portanto, o impacto que isto vai ter na nossa economia, estamos a falar só do preço do barril, não é? Depois de todos os efeitos que tem sobre os produtos e sobre a economia. Isto vai ter um impacto brutal na economia portuguesa, mas esta é a minha opinião, que é de que medidas transversais a toda a economia são imediatamente absorvidas, tipo IVAs e coisas do género. O governo deve fazer sim medidas direcionadas a classes sociais, a membros das sociedades menos privilegiadas, a pessoas que precisam. Agora, medidas transversais são imediatamente absorvidas e desaparecem imediatamente.
e vão ser necessárias medidas, sim. Muito bem, Daniel. Não vou desenvolver muito esta parte, já desenvolveram. Vamos ter se isto continuar, vamos ter o segundo choque inflacionista desde a pandemia, mas muito maior que o da Ucrânia. Crise económica, crise nas contas públicas, a extrema-direita à espera na Alemanha e em França. Eu acredito que se esta guerra continuar, esta será provavelmente a crise definitiva da União Europeia. A definitiva, Sim. a que Não falei nisso, rebenta definitivamente. rebenta. Por dentro, sim. A Rússia está reforçada, o apoio à Ucrânia reduz, quer pela capacidade europeia, quer porque os Estados Unidos estão a gastar todo o armamento, tudo o que têm ali. E quanto a Portugal, um governo que falhou no Serviço Nacional de Saúde e na Habitação e tem vivido exclusivamente pendurado na conjuntura económica, tem muitas dúvidas que consiga lidar com o que aí vem. E ainda por cima, como o BCE insiste em aumentar taxas de juros, quando o problema não é... Não aumentou. Não, mas vai aumentar. Já se percebeu que vai aumentar, que vai ser a receita, até vai querer ser mais rápido a fazê-lo. Por causa da inflação. Com temos países... Não, mas é que... eu não vou voltar a esse debate. Esta inflação não é inflação da mesma natureza da inflação que resulta de crescimento económico. E, portanto, não resulta. Não faz sentido, aliás. O petróleo não fica mais barato por aumentar. O petróleo não fica mais barato por aumentar as taxas de juros. Não é? Portanto, o que vai acontecer é que, ainda por cima, em Portugal, 80% das pessoas são proprietárias de casa e grande parte delas a pagar dívidas ao banco. Isto ainda tem um efeito que nem sequer é medido na inflação, que é mais uma talhada na cabeça das pessoas já com o preço das casas. A Clara falou de pacto de regime. Talvez não fosse o melhor momento com o que aí vem para o PSD se entreter a bombardear definitivamente todas as pontes com o Partido Socialista, como está a fazer agora, mas disso espero ainda conseguirmos falar. Vamos falar assim. Termino só para dizer, como esperava, os que apoiaram a guerra foram os primeiros a saltar para aproveitar os efeitos nefastos da guerra. Hoje a IEL, que aplaudiu a guerra, já veio bater no governo por causa dos impostos sobre o combustível. Claro, que era de esperar, é sempre igual, não é? É o Chega com as mãos e a IEL com talheres, mas é mais ou menos a mesma coisa. Em relação a sublinhar que as renováveis, o Pedro já disse, mais caras, mas não é só a questão do clima. A soberania, bom teria sido que também tivéssemos feito o mesmo com a ferrovia e com os transportes públicos, a soberania energética portuguesa, que aumentou, mostrou-se muito importante para Portugal durante a guerra da Ucrânia. Convém elogiar quem vai-se mostrar de novo, e com o mundo e a Europa cada vez mais instáveis, a soberania económica vai ser, eu sei que isto é um pecado dizer, cada vez mais importante. Convém lembrar que essa revolução e que devemos ao monstro, ao José Sócrates, muito bem. Foi quem fez essa reforma em Portugal. Menos de 3 minutos para o próximo tema, porque é o tempo que temos para o Tribunal Constitucional, mas não só, nós estamos há quase um ano sem provedora de justiça. Estamos com um Tribunal Constitucional, meus caros, acalmem-se. Estamos com um Tribunal Constitucional a funcionar com menos 3 juízes também há quase um ano, e tudo porque nem Chega, nem PSD, nem PS se entendem, Pedro Marcos Eu só Lopes. estava a chatear porque fui assaltado. Roubei a caneta. A questão eu por acaso queria falar dos outros órgãos que estão... Que nós estamos a viver numa situação, exatamente, justiça, mas há mais, sim, de que é quase uma não regular funcionamento da instituição. A Provedoria da Justiça, como tu disseste, e bem, há 14 ou 16 meses que estamos sem provedor. Não é tanto. Mas a questão do Tribunal Constitucional, de facto, é central. A questão, no fundo, é muito simples. Primeiro, há uma coisa que eu tenho que dizer. Luís Montenegro esteve muito bem no debate parlamentar sobre este assunto, dizendo uma coisa que é óbvia e que tem sido um critério permanente. As pessoas podem ter uma determinada cor ideológica quando são postas como juiz do Tribunal Constitucional, mas o que nos dizem os estudos, destaco da Ana Catarina Santos, que fez um grande estudo sobre isso, diz que as pessoas, quando chegam ao Tribunal Constitucional, decidem muito mais pelas suas características de bons juristas do que propriamente pela sua cor ideológica. E isso é destacar e sempre aconteceu. Espero que mantenha. Agora, há duas opções. É muito simples. O Partido Social Democrata ou escolhe o Partido Socialista
para... Vamos só explicar que há 3 lugares. O Partido três Social lugares, Democrata muito bem, quer tens 2. razão. Há três- O Partido Social Democrata quer 2 e o Chega quer 1 e Não o é, PS quer quer dizer, 1. Mas... o Partido Social Democrata tem quase direito a propor 2. Mas há lá uma coisa que não se tem falado que é interessante. Então, portanto, a situação é relativamente simples. Sim. O Partido Social Democrata respeita ao pacto que sempre teve com o Partido Socialista, que agora é mais difícil de respeitar porque o Chega é o segundo partido. Não é? Parem de dizer que o Chega é o segundo partido. O Chega é o segundo partido do Parlamento. Mas são esses que votam, Daniel. Mas são esses que a gente tanto insistir, o votam. pessoal já se esqueceu Daniel, que o está PS bem, é que é o segundo mas partido. repara, para o que aqui está em causa, o Chega é o segundo partido, porque é o que tem mais deputados. Claro. O que está em causa é isto. Por muito que nos custe, é verdade. Sim, É o que é. Portanto, partido em Portugal se é o o PS. PS e o PSD se entenderem, sendo que o LIVRE já disse que aprovava esta solução, aprova 2 deputados. O LIVRE não. O LIVRE precisa de aprovar, porque o PS e o PSD não fazem. Ou a Iniciativa Liberal, o PS e o Pois, estava PSD a pensar na não Iniciativa fazem 2 Liberal, terços. sim. Portanto, escolhem os 2. O PSD escolhe a 2. Se quiser dar um deles, ao Chega, que é o que já aconteceu noutras alturas com o CDS e com o PS, com o PCP, a outra solução é o Chega fazer uma aliança, neste caso o PSD fazer com o Chega, com a aprovação da Iniciativa Liberal, e ficam 2 juízes do PSD e um do Chega. Só que há aqui um pequeno problema, com isto termino, apesar disto ter muito, com isto termino, é que vai ter de haver uma eleição caso a caso. E eu estou convencidíssimo, cada um dos 3 é uma 2 eleição. terços dos deputados têm Não, que não, aprovar. para cada um dos Sim, 3. eu sei. E eu estou convencido que nenhum grupo Muito bem. parlamentar vai respeitar o pacto que vai ser feito. Daniel, nós temos mesmo muito pouco tempo. São 2 Se o minutos. legislador quisesse que a representação fosse proporcional, tinha feito uma eleição proporcional. As negociações que existiram sempre entre o PS e o PSD não era por ser os 2 maiores partidos só. É porque são os coautores da Constituição da República e das revisões constitucionais. São os únicos que coincidem. Sim. Portanto, não era uma negociata, era uma tradução de um consenso político de quem se revê na Constituição que hoje existe e no regime, já agora. Ora, o Chega, que gosta de viver em 2 mundos, rejeita o consenso, mas quer negociar quando o consenso lhe beneficia, é contra o sistema, mas se o sistema tiver lugares para lhe dar, quer. Só que o Chega, o André Ventura disse, cito, estou-me nas tintas para o que diz a Constituição. E chamou cobardia política ao facto do PSD acatar as decisões do Tribunal Constitucional. E, portanto, eu não acho que se possa pôr a raposa no galinheiro. Agora, o problema ainda por cima não é já. Este era o problema, o debate inicial era se Chega estava, bem, como o Pedro disse, há uma possibilidade, o PSD, o PS e o LIVRE ou a IEL têm os 2 terços, mas infelizmente o PSD continua a equiparar o Partido Socialista ao Chega. Portanto, Esse é que é o problema. e essa é que é a origem de todos os bloqueios. Não é existir a existência tripartida. É porque o PSD quer continuar a trabalhar nesta existência tripartida. E é uma escolha. O debate era se o Chega estava no Tribunal Constitucional, agora passou a ser se o Chega fica com o lugar do Partido Socialista, excluindo o segundo Partido Nacional e o terceiro partido na Assembleia da República. Se a questão fosse proporcional, tem 32, 23, 23. Portanto, isto não dá 2-1. Portanto, prova que a questão nunca foi a proporcionalidade. E mais, o PSD exige que o Partido Socialista aprove uma lista com 3 exclusivamente de direita e uma pessoa do Chega. Eu acho que o que está em causa é estrutural. E se José Luís Carneiro deve, na minha opinião, dizer ao PSD que o PSD, se tem uma maioria de direita, deve assumir essa maioria de direita. Claro. E deve assumir com todas as consequências dessa maioria de direita, e é para sempre. Os eleitores não respeitam quem não se dá ao respeito. E se o Partido Socialista tenciona aos próximos 3 anos fazer-se de morto, o que é provável ao fim de 3 anos a fazer-se de morto, é ficar-se morto. Cheira a morto, parece morto. É capaz de ser morto. Estar morto. É mais ou menos isso, eu estou de acordo, quer dizer, o Chega é contra o sistema, mas instalou-se no centro do sistema. E quer o tacho? E quer, como dizem os advogados, tudo aquilo a que tem direito. E, portanto, invoca os seus 60 deputados para querer um lugar no Constitucional. O PSD teve alguns enfrentamentos com o Constitucional, o último por causa de Spinum Vivo e da lista. Que é capaz de não perdoar. E, portanto, exatamente, e estas coisas pesam.
Portanto, é muito provável que a maioria de direita, no caso do Constitucional, e isso provavelmente originará uma revisão constitucional, que não é prioritária neste momento, mas que ficaria execuível no futuro. O PS está enfraquecido, continua enfraquecido, e elegeu o Zé Luís Carneiro com 90 e não sei quantos por cento. 9,6%. Não há massa crítica dentro do Partido Socialista. O PSD, tal como o PS farejou a certa altura a fraqueza do PSD e lhe deu um pontapé, o PSD fraqueja agora até a delicadeza argumentativa do PS. Portanto, aquilo que eu prevejo é que o Chega entre no Constitucional. E por aqui fico. As consequências disso temos programas para a frente para discutir. Muito bem, Ou Luís de uma Pedro. forma ou de outra. Bom, por muito me custe, mas há uma realidade que é nova. Eu tenho ouvido debates e penso, bom, a tradição é a seguinte, o que se costuma fazer é o seguinte, Sim. o hábito, o que é habitual é que se faça assim. Bom, mas houve hábitos que já não foram respeitados no passado. A questão é que neste momento há 60 deputados do Chega e os hábitos e as tradições já não são o que eram. E neste momento há um partido que está na Assembleia da República e que, embora diga o que diga, a beleza da democracia é abrir-lhe as portas. E o PSD, como partido do governo, vai ter que saber Correu bem nos Estados Unidos. Correu bem nos Estados Unidos. Daniel, a questão... Se a democracia não se defende, ninguém vai defendê-la. A questão é o seguinte, não vai ser o facto o argumento de que as eleições presidenciais de José António Seguro fizeram 2/3 dos portugueses a recusar esse partido, que vai alterar o facto de que... O argumento é que há 2/3 podem não pôr lá o Chega. São 60 deputados ali e que representam 1 milhão de pessoas na Assembleia da República. O PSD e que por lhe deu isso um. mesmo, neste momento, Isso é fácil. há um pacote de Mas vai ter cargos um só. e há um pacote de cargos e como diria André Ventura, e de taxos a distribuir. Há negociações em relação ao Orçamento de Estado que Há o uma PSD senhora da também Câmara terá Municipal que está livre. Há negociações em relação ao Orçamento de Estado que o PSD também terá de ter em ser conta, empregado. porque acho que diz a manchete do Expresso desta semana que vai sair agora, o da Amanhã. manhã, que se o governo, o Montenegro der o juiz ao Chega, vai chumbar o Orçamento de Estado. Portanto, há aqui uma série de pratos que estão a rolar. Quem? Vai chamar quem? O PS? O PS chumba o Orçamento de E faz Estado. bem. Não, o que eu estou a dizer A maioria não é a maioria. Não, o que eu estou a dizer é que Isso o parece-me Montenegro terá que saber negociar estes pratos, porque não tem maioria. Portanto, Mas, aí Luís Pedro, tem... pode fazer exatamente isso que estavas a dizer, ou seja, a negociação pode ser feita com o PS, dando um juiz ao PS, e o Há aqui uma PSD série- fazer o que e há uma fazia série com o de outros- CDS, e há uma série de dá outros um juiz ao Chega. E há uma série de outros cargos. Não acho Há nada uma série de mal. outros cargos. Claro, Olha, pode- o Chega pode dar ficava... um juiz. o Chega- Procuradoria. Não, Justiça. procuradoria não. Os serviços de informação da República. Chega. Não, Chega. Ficava muito bem com os serviços de Oh, informação. Frazão, pá! Peraí, Luís Pedro, não te choques com isso. Tens realidade. Abraça a nova realidade. 60 deputados, temos um serviço de Não, escuta informação. uma coisa. Qual é o problema? Agora, eu não estou a dizer qual é o problema. Se a lógica é essa. Eu estou a dizer é que não se pode dizer que Acho que também- a acho que também tradição, há um diretor da PJ para é dar nomear. ao PS e o PSD. E vamos Esse é pôr o o Chega de fora porque não é, a tradição não é isso. Não se pode fazer isso. Lamento. Há uma maioria de 2/3 que pode decidir. É o que diz a lei. É o que diz a lei. Isso É o que diz a o lei. teu wishful thinking. Não é wishful thinking, é wishful aprender thinking. com os outros Não países. não É aprender não com os outros realidade. países. Isso, no E eu- fundo, estou a dizer a escuta, mesma coisa. não integrar o Chega Não, tu és vai o fazer com que não se Dá-lhe lá saiba o o juiz. mal que o Chega é e vai colocar o Chega na sua própria vitimização. Vamos continuar. É extraordinário que ao fim deste tempo ainda Isso estamos não, a trabalhar Luís Pedro. na conversa da Isso vitimização não. do Chega. Tudo O Chega certo, será tudo. sempre a vítima, não te preocupes. Não, Sempre. Daniel, Olha, só o eu- facto de nós eu- estamos aqui a falar, já o Chega já é vítima. Escuta, Por isso. Daniel, como Temos que sabes, sair. não sei se sabes, eu não Tá sou bem. propriamente um fã do Chega. Eu sou, mas eu estou a Não sou dizer propriamente isso. um fã do Chega. Eu estou a dizer isso, Luís Pedro. Agora, Eu eu também não quero que o Chega seja colocado de fora. Mas o PSD tem uma boa solução. Os vossos Dá-lhe um taxos. juiz. Resumindo, está feito Taxos, este mal eles por querem hoje. taxos. querem Posso terminar o programa, Luís Pedro? Tomam taxos também. Muito obrigado.
Voltamos na próxima quinta-feira, neste nosso tacho comum. E se quiser fazer parte desse tacho, pode voltar connosco ou então apanhar-nos no podcast ou na app da SIC Notícias, já a seguir o Jornal da Meia-Noite.